Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Clara e é uma honra estar trazendo essa palavra para vocês hoje. Vamos iniciar orando? Senhor, nós te rendemos graças por esse devocional, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Pai, que nesse momento o Senhor nos traga à memória aquilo que o Senhor já nos trouxe anteriormente e que nós possamos viver muito mais coisas contigo, Pai. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos nesse momento para que a luz da Tua palavra venha até os nossos olhos, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês já devem ter ouvido falar dos amigos de Deus que são retratados na Bíblia. E um deles que eu vou conversar com vocês é sobre Abraão. Lá em Tiago 2,23 está escrito: assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Nós, como povo da fé, estamos bem familiarizados com a história de Abraão. Ele era um homem normal que vivia em meio a um povo normal, que recebeu uma palavra do Senhor. Ele recebeu a promessa de que a sua geração seria muito numerosa, tão numerosa quanto a quantidade de estrelas no céu. Abraão poderia muito bem ter tido a opção de não acreditar na promessa de Deus, mas ele decidiu, pela fé, acreditar que as palavras do Senhor seriam cumpridas, e por isso ele teve um relacionamento com o Senhor. Existem dois exemplos que eu separei para conversar com vocês hoje. O exemplo de Abraão, como eu já disse, e o exemplo de Judas, que ele andou com Jesus em seu ministério e Jesus o chamou de amigo em uma passagem, lá em Mateus 26, no verso 50, Jesus responde a Judas: amigo, o que você vai fazer agora? Faça nesse momento. Então, Jesus considerava Judas como um amigo, mas Judas o traiu. E esse é um mau exemplo de como ser um amigo de Deus, pois Deus não merece ter amigos falsos. Você acredita nisso? Vamos começar então. O plano de Deus para a sua criação era ter um relacionamento com os seus. Porém, o ser humano pecando decidiu cortar esse laço. Eu acredito que você já ouviu sobre a história de Adão e Eva. Adão foi criado por Deus, Deus criou a terra, os céus e o mar, e depois, quando estava tudo pronto, ele criou o homem. E como não é bom que o homem viva só, ele criou Eva para ser a sua parceira. Porém, Adão e Eva escolheram pecar, e por conta disso eles foram separados de Deus. Essa separação da parte de Deus aconteceu durante muito tempo, até que o Senhor decidiu enviar o seu único filho até então para que nos restaurasse e restaurasse a nossa paz com Deus. E a partir dessa reconciliação, a partir do sacrifício de Jesus, Ele nos restaurou. Então agora nós não precisamos mais ser separados de Deus. Todo aquele que aceita Jesus em seu coração, confessa com a sua boca e crê com o mesmo, essa pessoa pode agora ter o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o mediador entre nós, seres humanos, e Deus. A partir do relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos conhecer a Deus e ser o seu amigo, porque, adivinha só, Deus se comunica com os seus filhos. Então, tendo um relacionamento pessoal com Deus, nós podemos entender a sua vontade e o seu caráter. Aí você me pergunta: Clara, o que é o caráter de Deus? É o que Deus é. Você entendendo o que Deus é, você pode entender por que você nasceu e para que você nasceu, se você tem um propósito na sua vida. Conhecer o caráter de Deus também é conhecer o que Ele é. Deus é um Deus bom, justo, poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. E quando você conhece o caráter de Deus, você tem um fundamento para a sua fé e você não precisa mais estar tropeçando em certas coisas, porque um relacionamento com Deus traz maturidade espiritual. Então Deus, como um pai que ama os seus filhos, os ensina a serem maduros para que no momento oportuno eles possam fazer o que Deus planejou para que eles fizessem. Bom, em resumo, Deus fez a sua criação, mas o homem, escolhendo pecar, se separou de Deus. Jesus, pelo meio do seu sacrifício, nos comprou com sangue derramado na cruz. E agora, nós podemos ter a paz com Deus. Nós podemos ter um relacionamento íntimo com Ele. Existe uma frase que eu carrego no meu coração há uns 2 anos, que fala o seguinte: a minha vida é para conhecê-lo e fazê-lo conhecido.
Nosso propósito nessa terra é conhecer a Deus de tal maneira que nós possamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Deus ouve as suas orações, Deus pode responder às suas orações e Deus conhece o seu interior. Então, que nesse dia eu possa te encorajar a conhecer a Deus um pouco mais e se relacionar um pouco mais com Ele, porque Deus deseja ter a comunhão com os seus filhos. Mas nós, por muitas vezes, escolhemos não nos relacionarmos com Ele, talvez por medo de não conhecer a Deus verdadeiramente, ou por medo, ou por não ter força de vontade, talvez, mas que hoje você possa examinar a si mesmo e você possa reconhecer se você está sendo um amigo de Deus, um conhecido de Deus ou um desconhecido de Deus. E se você for o último, por favor, volte para o Senhor, Ele está esperando você com portas abertas. Bom, é isso, eu gostaria de finalizar orando contigo, então você possa fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e vamos juntos buscar o Senhor. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor restaure em nosso coração esse altar de adoração a Ti, que nós possamos Te conhecer de tal maneira que a gente possa falar do Teu amor e das Tuas palavras para os outros, que a gente possa entender o nosso propósito nessa terra e Te conhecendo cada vez mais, Senhor, nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado pelo Senhor restaurando o design original que o Senhor preparou para nós e obrigado porque Te conhecendo, lendo as Suas escrituras e orando a Ti, se relacionando contigo, nós podemos viver e viver em abundância, Senhor. Fundamente a nossa fé hoje, fundamente o nosso coração hoje, para que nós possamos, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e foi um prazer estar com vocês hoje.